Fala galera, neste vídeo vou explicar melhor para vocês por que eu não invisto em fundos de investimentos. Então não vai ser uma recomendação para que você também não invista, cada um sabe aí o que deve fazer para montar sua carteira de investimentos, mas eu vou falar um pouco mais do porquê que eu não invisto. Então eu vejo que muitos investidores iniciantes normalmente começam com fundos de investimento e essa é uma modalidade de investimento que eu não utilizo mais hoje na minha carteira, e inclusive eu falo para os alunos do meu curso também o porquê e quais são as desvantagens que eu enxergo e que eu acho que não faz sentido. Então é isso que eu vou explicar para vocês hoje, por que eu não invisto em fundos de investimento. Então eu queria começar contando a minha história, por que eu cheguei nessa ideia de não investir em fundos de investimento. Quando eu comecei a estudar, há 6 anos atrás, não existia a quantidade de conteúdos que existe hoje. Não existia canais no YouTube falando sobre finanças da mesma forma que é hoje, a quantidade, a distribuição de conteúdo que existe hoje não existia há 6 anos atrás. E, além disso, o assunto não era tão difundido quanto é hoje. Então, se você sabe o que é CDB hoje, você está no trabalho, conversa com outras pessoas, todo mundo sabe o que é CDB, o que é Tesouro Direto. É lógico que, comparado com a população ainda, em geral, é pouca gente que sabe, mas antigamente as pessoas não sabiam nem o que era uma corretora. Então hoje eu acho que já é um assunto que já está mais difundido, já temos muito mais investidores hoje, que pelo menos conhecem, às vezes a pessoa não investe, mas pelo menos ela sabe o que é uma corretora de valores, por exemplo. Então, quando eu comecei a estudar, eu sempre gostei de ler muito. Só que é difícil achar um livro de investimentos, um livro de finanças e investimentos que é direto ao ponto. Normalmente, esses livros eles são muito superficiais ou então eles falam muito de mentalidade financeira, mas é difícil você ver um livro que fala diretamente aonde você tem que investir, o que é cada coisa. Um livro bem didático mesmo, não é tão comum. E a partir do momento que eu comecei a estudar, eu gostava muito de ler, eu fui ler blogs. Então, o que acontece hoje se você vai ler blogs na internet sobre finanças e investimentos? Normalmente, você vai cair nos maiores sites de finanças do Brasil, que são sites das próprias corretoras de valores. Então, toda essa informação que eu estava acumulando não era uma informação independente, ou seja, havia um grande conflito de interesse entre eu que estava aprendendo e a pessoa que estava me ensinando, já que ela posteriormente tentava vender alguma coisa para mim para ganhar algo em cima de mim. Tipo assim, se fosse um curso de finanças onde a pessoa me ensina a investir e nunca mais depender dela, beleza, mas não era isso que acontecia. Era tipo assim, invista nesse produto e ao invés de falar as vantagens e desvantagens, falava só as vantagens. E na hora das desvantagens deixava muito superficial. Então, invista em fundos de investimento. Eles têm gestão profissional, você não vai precisar de entender nada, você pode investir tranquilo, vai ter um retorno muito alto. Aí na hora das desvantagens falava, sei lá, o valor mínimo é alto, por exemplo. Não é uma desvantagem real da modalidade de investimento. É só um exemplo que eu estou dando aqui para vocês entenderem como que chegava a informação para mim. Então eles não falavam, por exemplo, das taxas que eram cobradas, do retorno da média dos fundos, eles nunca falavam. E eu sempre estava consumindo uma informação que tinha um conflito de interesse muito grande. Então, quando você lê, por exemplo, sobre debêntures, na maioria das vezes você vê apenas os prós, você não vê os contras dessa modalidade de investimento. Então, eu não tinha acesso a um blog como é o meu hoje. Hoje eu sou independente, eu tenho um blog e eu falo o que eu quiser lá. Se eu quiser falar mal da Rico, por exemplo, corretora, eu posso falar, o blog é meu. Mas quando você lê uma informação que vem desse tipo de criação de mídia, é muito difícil. Até porque as pessoas que escrevem não são as pessoas que de fato estão investindo e falando, eu faço isso. Elas nem podem fazer isso. Então, é sempre um conteúdo direcionado para os produtos da corretora. E tudo bem, eles têm o direito de fazer isso, a empresa é deles, o blog é deles também, mas eu não acho que é a melhor forma de uma pessoa começar a estudar. Então, se eu pudesse voltar no tempo e tivesse a quantidade de informação que tem hoje, eu procuraria primeiramente uma pessoa que é independente e que não tem conflito de interesses, que não é bancada por corretora,
que não ganha nada em cima da recomendação que faz. Porque eu, por exemplo, eu tô falando com você, não invista em fundos, por exemplo. Eu não tô ganhando nada com isso, se você investir ou não muda nada na minha vida. Agora, se eu indicasse para você comprar um fundo de investimento e estivesse ganhando uma comissão por trás disso, aí você poderia colocar em xeque a minha integridade ao te fazer essa recomendação, mas aqui não acontece. Então, na época que eu comecei a estudar, eu consumia muita informação com conflito de interesses. Então, hoje, por exemplo, eu não assisto nenhum canal, não assisto nenhum conteúdo de quem tem conflito de interesses, de quem é bancado por instituições financeiras, porque eu sei que nem sempre os melhores investimentos para a corretora serão os melhores investimentos para os investidores. É muito diferente uma corretora me indicar um produto que é bom para mim e não para ela. Afinal, nem sempre os produtos com as menores taxas serão melhores para a corretora. E a gente vai ver aqui ao longo do vídeo que as taxas podem correr completamente o valor aí dos seus investimentos. Então, quando eu comecei a investir, basicamente, eu lembro que eu investi em fundos de investimento, alguns de renda fixa, e um era um pouco mais arriscado, se eu não me engano. Só que quando o tempo foi passando, eu comecei a ver que os fundos, eles estavam investindo em produtos que eu também poderia investir, só que muitos deles tinham um risco que nem sempre ficava tão claro para mim. Então, a partir do momento que eu comecei a entender o risco que eu estava me expondo para ter um retorno que eu estava tendo, eu comecei a ver que não valia a pena e comecei a parar de investir em fundos. Aí eu fui investir diretamente nos produtos que estão disponíveis para mim, como na renda fixa tem o Tesouro Direto, CDB, LC, LCI, LCA, e na renda variável, ações e fundos imobiliários. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar mais, eu comecei a entender qual que era a dinâmica dos investimentos e também o meu perfil de investidor. O que eu queria, tanto como objetivo, quanto como risco que eu queria correr. Por quê? Não adianta você ter um melhor retorno se você está correndo um risco muito alto. A gente tem que ter noção que o retorno e o risco, eles andam juntos. Então, se você tem um retorno muito alto, você tem que entender também se o risco que você está correndo é muito alto. E nos fundos de investimentos, alguns colocam um risco de você perder mais até do que 100% do que você investiu. Então, isso é um tipo de investimento que eu nunca vou fazer. Eu nunca vou colocar mais do que 100% a perder numa modalidade de investimento onde eu sei que o meu ganho não vai sequer compensar esse tipo de estratégia. Então, basicamente, o que é um fundo de investimento? Um fundo capta dinheiro de vários investidores e realiza investimentos aí de acordo com a área que ele está inserido. Então, por exemplo, temos fundos de renda fixa, temos fundos multimercado, temos fundos cambiais, temos fundos de ações, mas a dinâmica deles, a estrutura básica deles normalmente é a mesma. Capta dinheiro de vários investidores, realiza investimentos no mercado financeiro, parte desses retornos que eles vão ter, sobre eles é cobrada uma taxa de administração, que é a taxa que eles cobram para fazer toda essa gestão do fundo. Alguns cobram taxa de performance, então dependendo do resultado do fundo, ele vai cobrar uma porcentagem a mais sobre o valor ali que o fundo teve de retorno, e o restante é repassado para os cotistas. Então, um fundo, o patrimônio dele é formado com o dinheiro dos cotistas. Ao você pegar, por exemplo, um fundo imobiliário, não é essa mesma estrutura. O fundo imobiliário, ele vende cotas para o mercado e depois, se você quiser negociar essas cotas, você negocia entre investidores. O dinheiro que foi para o fundo já está com o fundo. Ele já pode realizar os investimentos e o patrimônio dele não será afetado pela venda que o investidor vai fazer, porque o investidor vai trocar cotas com outros investidores. Mas nos fundos de investimentos, não. Se todos os investidores sacarem, o fundo acaba, porque ele vai ficar com patrimônio zero. Então, o dinheiro do fundo, ele é formado pelos investidores. Essa diferença pode parecer sutil, mas ela é muito grande, na minha opinião. Então, o que acontece? A partir do momento que o fundo tem bons resultados, os seus cotistas automaticamente também têm bons resultados. Se as escolhas dos gestores aí não forem boas,
todo mundo paga o pato. Então, eu separei aqui, deixa eu ver, 6 motivos aí, dos quais, 6 motivos que eu não invisto em fundos de investimento. Então, se você quiser entender melhor o que é fundo de investimento, eu vou colocar aqui embaixo um artigo sobre o que é fundo de investimento. Achei mais uma razão aqui, vai ser 7. E vou colocar aqui, então eu vou colocar aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, o que é um fundo de investimento, um artigo que eu fiz sobre isso, para caso você queira se aprofundar, você possa ler lá esse artigo. Às vezes você gosta de ler assim como eu prefiro muito mais ler do que ver vídeo, e ler e escrever artigo do que criar conteúdo em vídeo, mas eu sei que cada um tem um estilo aí. Vou deixar o artigo aqui embaixo se você quiser ler. Então vamos lá, por que eu não invisto em fundos de investimento? O primeiro motivo que eu utilizo para não investir em fundos de investimento é que cerca de 85% dos fundos de investimento no Brasil não superam seu benchmark. O que é benchmark? Benchmark é um valor que o fundo tenta bater no mercado e 85% dos fundos de investimento do Brasil não batem. Então, se um fundo investe em ações, o seu benchmark é o Ibovespa, que é o retorno médio aí da Bolsa de Valores brasileira. Se ele investe em um fundo de renda fixa aí de curto prazo, o benchmark dele pode ser, por exemplo, o Tesouro Selic. Então, 85% dos fundos de investimentos não superam o seu benchmark. Isso significa que se você fizer um investimento simples no mercado, você sozinho supera 85% dos fundos de investimento no Brasil, se você investir aí no básico de cada investimento. Então, vai investir em ações, se você comprar a BOVA 11, você vai superar 85% dos fundos, é a estatística média. E se você comprar Tesouro Selic, por exemplo, você vai superar os fundos de renda fixa que investem com liquidez diária, em ativos de liquidez diária. Ou seja, a cada 20 fundos listados, 17 perdem para o benchmark. Essa é uma estatística que, para mim, só de ver isso aqui já não faz sentido nenhum eu investir em fundos de investimento. Por quê? Esses 15% que superam, você teria que ver o quanto que eles superam para compensar todas as desvantagens que eu vou falar aqui ainda nesse vídeo. Então, para mim, só de ter uma estratégia de investimento onde 85% de chance eu tenho de fazer cagada, de não superar o benchmark, eu já não investiria. Só para começar nesse motivo aqui. Então, a cada 20 fundos listados, 17 perdem para o seu benchmark. Esse é um valor aí que eu acho altíssimo e que, para mim, é um atestado de que esse modelo de investimentos, pelo menos no Brasil, eu acho que no exterior ainda é pior, não sei. Eu teria que consultar de novo, mas pelo menos no Brasil não funciona na minha visão. Porque se eu vou tomar uma decisão onde eu tenho 85% de chance de perder para uma outra decisão simples que eu poderia tomar, para mim já não funciona. O segundo fator, os custos nesse formato de investimento normalmente destroem o valor do investimento que você faz. Então vou dar um exemplo de uma pessoa da minha família que investia em fundos de investimentos. O que aconteceu na verdade, aí no final das contas? Quando você investe num fundo de investimento, muitos deles te mostram apenas a rentabilidade bruta do investimento. Isso é muito comum em grandes bancos. O próprio caso aí que eu vi foi de um investimento na Caixa Econômica. O que acontece? O fundo de investimento ele te mostra a rentabilidade bruta, o retorno que as aplicações do fundo tiveram no mercado. Mas assim, ele ignora praticamente todos os custos que existem no investimento. Então, taxa de administração, como eu falei, taxa de performance, e isso ilude as pessoas que investem em fundos de investimentos, porque a maioria delas acabam achando que estão ganhando dinheiro, mas na verdade não estão. Então, o que aconteceu? Quando essa pessoa da minha família falou que estava investindo nesse fundo, eu simplesmente pedi o nome do fundo e joguei no Google. Então, eu não lembro ao certo quais eram os valores, mas era algo tipo assim, retorno bruto 10% ao ano, retorno líquido 4% ao ano
e a inflação estava em 5% ao ano. Então, na cabeça da pessoa, a inflação a 5%, o fundo estava dando 10%, mas a rentabilidade líquida era menor até do que a inflação. Ou seja, a pessoa, era melhor que ela estivesse investindo na poupança do que investindo nesse fundo. Ela estava literalmente perdendo dinheiro. Por quê? A inflação, ela mede o aumento dos preços das mercadorias e serviços que a gente está acostumado a utilizar no dia a dia. Então, se os seus investimentos não superam a inflação, isso significa que você está perdendo dinheiro. Então, mesmo que o Neymar não invista o dinheiro dele, ele está perdendo dinheiro. Por quê? Porque tudo que ele consome está ficando cada vez mais caro, só que o dinheiro dele não está se valorizando o suficiente para cobrir este aumento. Então, ao investir no mercado financeiro, além de pagar a inflação, você tem que ganhar mais. Porque se você estiver apenas pagando a inflação, se você consegue comprar uma banana a R$1, no final do ano a banana está R$2, se o seu investimento valorizou até R$2, você vai conseguir comprar a mesma banana. Então você não está enriquecendo, você está apenas mantendo o seu poder de compra. O seu dinheiro, ele vai conseguir comprar exatamente as mesmas coisas que você consegue comprar hoje. Ou seja, você não está enriquecendo, você não está ganhando dinheiro. A gente só ganha dinheiro se o nosso dinheiro se valoriza mais do que a inflação. Então, em muitos fundos de investimentos, o retorno líquido desses fundos não superam a inflação. Isso é muito comum em grandes bancos, por exemplo. E a partir do momento que você não supera a inflação, o seu investimento é um lixo. Você está perdendo dinheiro, literalmente. E os bancos estão lucrando cada vez mais em cima da falta de educação financeira e da falta de transparência também, porque eu vejo que eles falam as informações, mas de uma forma que te dá a entender outra coisa. Então, a partir do momento que você investe num fundo que tem taxa de administração de 4% ao ano, que tem taxa de performance de 25% ao ano, sobre o valor que ela excede o benchmark, que é aquele indicador que eu já te expliquei, você está destruindo o seu dinheiro. Simplesmente destruindo. E o que acontece no Brasil? Mesmo quando as taxas não são de 4% ao ano, muitos fundos não conseguem superar o benchmark deles. Então acaba que, para mim, eu vejo que não vale a pena por conta dos custos nesse formato de investimento. Outro exemplo também que eu posso dar é de R$1 dobrando 20 vezes. Eu postei no meu Instagram já, não sei, acho que já tem muito tempo, do exemplo de R$1 dobrando 20 vezes. Quando ele não tem taxas, ele chega a um valor muito alto. Vou dar um exemplo. Tipo, dobrar R$1 20 vezes, R$1 milhão. Agora, quando você coloca taxas, esse valor fica em R$10 mil. Eu não sei ao certo, porque já tem muito tempo que eu postei e vai demorar aqui para eu procurar. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Os custos, eles podem destruir completamente os seus resultados no longo prazo. Se você paga taxa de administração, taxa de performance, esses custos, eles podem atrapalhar completamente o seu investimento, no sentido de, se a inflação está a 5% e o retorno bruto dá 8%, talvez você pode estar perdendo para a inflação, dependendo dos custos aí dos seus investimentos. Então, normalmente, os fundos de investimento têm um valor muito alto. Por quê? A falta de educação financeira, ela não é apenas nos grandes bancos. Porque quando a pessoa sai dos grandes bancos e abre uma conta em uma corretora, na cabeça dela, qualquer investimento que ela fizer, ela está ganhando. Ah não, se eu fizer qualquer investimento aqui, eu estou ganhando da poupança, porque a corretora é melhor do que banco. Não é assim, necessariamente. Na corretora, você tem várias formas de perder para a inflação, de perder dinheiro, de ter prejuízo, e que muita gente não sabe. Então, por conta da falta de educação financeira, os fundos de investimento são uma das melhores formas aí da corretora ganhar dinheiro e dos próprios gestores dos fundos, porque eles podem cobrar uma taxa aí muito alta e as pessoas investem achando que estão fazendo bons negócios. Então não é porque no Banco do Brasil a taxa de administração é 5% ao ano que uma taxa de administração de 3% ao ano vai ser boa na corretora. Existe uma coisa que é muito ruim, péssimo, e existe uma coisa que é menos pior, mas continua ruim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, e essa foi a segunda razão. Então a terceira razão, nem todos os fundos investem onde você não tem conhecimento, não tem acesso.
Então, quando eu comecei a estudar sobre finanças e investimentos, como eu já te falei, eu sempre lia que a vantagem dos fundos de investimentos, eles investem em ativos que você não conseguiria investir sozinho, ou eles são geridos por uma gestão que é profissional e que tem um conhecimento que você não tem. Não necessariamente isso acontece em todos os fundos. Então existem vários fundos que investem diretamente em investimentos que você poderia investir e não pagar a taxa de administração. Ou seja, para o fundo ter um resultado bom, para ele agregar valor de fato para a sua carteira de investimentos, ele tem que ter um resultado que seja alto para pagar as taxas de administração que ele cobra e colocar dinheiro na sua conta, superando o investimento direto que você teria. Porque caso contrário, não valeria a pena você investir em fundos, é o que acontece na maioria dos casos. Se o fundo investe em Tesouro Selic, vou dar um exemplo, Tesouro Selic está a 5% ao ano. Estou dando um exemplo, uma hipótese. Se o Tesouro Selic está a 5% ao ano e o fundo investe em Tesouro Selic, ele precisa dar um retorno maior do que eu investindo diretamente, porque ele está me cobrando uma taxa para investir onde eu posso investir. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia que a gente tem de que os fundos têm acesso que a gente não tem, ou de que os gestores têm um conhecimento que a gente não tem. Eles podem até ter esse conhecimento, mas isso não significa que eles vão conseguir escolher investimentos que pagam os custos que eles nos dão aí através do investimento em fundos de investimento. Então existem vários fundos que investem nos mesmos produtos que você já conhece e que você já tem acesso. Então acaba que é uma crença limitante que eu identifico aí nas pessoas de acharem que vão investir em fundos e que vão ter resultados muito melhores porque os gestores dos fundos têm conhecimento e têm acesso àqueles investimentos que você nem sabe que existem. Não é bem assim. Eu acho que tem muito marketing em cima dos fundos de investimento aí, justamente porque eles são investimentos muito lucrativos aí para as instituições financeiras que os oferecem. Quarto motivo, cada pessoa é única, mas o fundo acaba tratando todos da mesma forma. O seu perfil de risco e os seus objetivos ao investir são completamente diferentes de qualquer outra pessoa. Tem gente que quer investir em um investimento e quer ter um risco baixo. Tem outras pessoas que querem ter um risco alto. E os objetivos também são diferentes. Apesar de duas pessoas quererem investir em um risco mais alto, vou dar um exemplo, querem investir em ações, as motivações para que essas pessoas invistam em ações normalmente são muito diferentes. Então uma pessoa pode investir para aposentar, uma pessoa pode investir para atingir independência financeira, uma pessoa pode atingir para ter renda mensal, uma pessoa pode investir para deixar dinheiro para os filhos. Cada pessoa tem um objetivo diferente e um perfil de risco diferente ao selecionar seus investimentos. Mas a partir do momento que você escolhe investir em um fundo de investimento, esse fundo ele pode ter milhares ou milhões de cotistas e tratar todos eles da mesma forma, porque ele só vai realizar o mesmo tipo de investimento e todo mundo vai ter o mesmo resultado correndo o mesmo risco. Então, eu particularmente não acredito que seja possível você investir para milhões de pessoas, sendo que todas elas são diferentes. Então, a maioria das pessoas que investem em fundos de investimento ou estão correndo um risco maior do que deveriam ou menor do que deveriam e, consequentemente, estão tendo resultado ou maior do que deveriam no sentido de estar correndo um risco maior do que querem e em algum momento podem ter prejuízo, ou estão tendo um retorno muito abaixo do que poderiam ir se colocassem os seus investimentos a um risco maior. Então, cada pessoa é única, mas o fundo acaba tratando todas as pessoas da mesma forma. Não há distinção entre os seus objetivos, entre o risco que você quer correr, entre quais são as modalidades de investimento que você prefere. E acaba que você fica na mão das pessoas que estão escolhendo os investimentos. Por quê? Não tem como você decidir aonde o fundo vai investir. Você tem que se entregar para ele e confiar que ele vai fazer aí as melhores decisões do mercado. Então, particularmente, eu vejo que um dos maiores erros que as pessoas que as pessoas que investem em fundos de investimento cometem é investir em um investimento ou que colocam elas a um risco maior ou a que dão
um retorno muito menor do que elas poderiam ter no mercado, tendo em vista que o risco que elas estão correndo também é menor do que elas poderiam correr. Eu não acredito que um fundo consegue investir para tantas pessoas diferentes, com perfis de risco diferentes e com objetivos também, que sempre são diferentes. Então, aí a gente vai para a quinta motivação, que também tem a ver aí com o que eu estou falando aqui. Terceirizar decisões normalmente dá errado. Se deu certo, você é um gênio. Se deu errado, você não tem culpa. Essa é a sensação que as pessoas que investem em fundos de investimento têm. É falta de autorresponsabilidade. Se a pessoa investe num fundo de investimento e o fundo de investimento tem um retorno de 40% no ano, a pessoa se acha um gênio. Não, eu escolhi o melhor fundo de investimento, não, eu tive um resultado muito bom, muito alto, não, eu escolhi o fundo que mais rendeu aí no ano. Então a pessoa se considera um gênio. Agora, se esse fundo tem um retorno de menos 20%, a pessoa não se culpa. Ah, não foi eu que escolhi o pior fundo. Ela não tem isso na cabeça. Na cabeça dela, foi o fundo que teve péssimos resultados. Então, esse modelo de investimentos, eu vejo que muitas pessoas não têm autorresponsabilidade para investir. Por quê? Se dá certo, a culpa é delas. Se dá errado, a culpa não é delas. Então, para você ter resultado nos investimentos, você precisa sim ter autorresponsabilidade. Porque a partir do momento que você tem autorresponsabilidade, você consegue ter clareza de quais decisões você está tomando que são certas e quais decisões que você está tomando que estão erradas. Se você não identifica o erro que você está cometendo ao investir, você não vai conseguir corrigir esse erro no longo prazo e vai continuar corrigindo. Então, uma coisa que eu vejo aí que muitas pessoas fazem é terceirizar a culpa aí, terceirizar a culpa quando dá errado, ou assumir que fez o melhor investimento e que a culpa é dela quando o investimento está certo. Além disso, isso também faz com que muitas pessoas vendam suas cotas aí quando o fundo está mal e comecem a investir quando o fundo está bem. Então as pessoas sempre compram na alta e vendem na baixa. Ou seja, o prejuízo é enorme. Eu particularmente não invisto para vender meus investimentos. Mas o que as pessoas fazem, as pessoas que estão começando fazem? Elas veem que um fundo deu um resultado muito top no ano passado, vai e investe no fundo. Aí pega o fundo deu um resultado muito ruim, vende o fundo. Aí outro fundo vai ter 30% de retorno no ano, investe no fundo. Aí na hora que investe, o fundo cai, vende as cotas. Então as pessoas costumam sempre ficar destruindo o valor aí dos seus investimentos e essas pessoas nunca vão atingir seus objetivos financeiros porque elas estão sempre vendendo na hora errada e comprando na hora certa. Eu acredito que a hora certa de comprar é hoje e a de vender nunca. Mas a partir do momento que você fica comprando e vendendo, você precisa acertar aí a hora certa, porque senão você vai destruir os seus resultados. E é isso que a maioria dos investidores que investem em fundos imobiliários, em fundos de investimento, estão fazendo. Então, na minha visão, terceirizar decisões normalmente dá errado. Aí a gente vai para a sexta motivação. O sexto motivo que eu utilizo aí para não investir em fundos de investimento. Gestão de risco. Então, o primeiro vídeo aí que eu postei, a primeira live que eu fiz e que está aqui no YouTube, tem uma playlist aí, lives de domingo, 19h19. O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre gestão de risco. Então, eu falei que existem 4 tipos de investimentos que você pode fazer no mercado. Os que têm alto risco e têm um potencial de retorno baixo, os que têm alto risco e um potencial de retorno também alto, os que têm baixo risco e um potencial de retorno alto, e os que têm baixo risco e um potencial de retorno baixo. Então, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, não só nos investimentos, mas na sua vida pessoal, é o que você tem pouco a perder e muito a ganhar. O que você deve evitar a todo custo é os que têm baixo potencial de retorno e um risco bem alto. Esse você não precisa nem considerar em fazer. E para mim, muitos fundos de investimentos são caracterizados por me dar um baixo potencial de retorno a um risco muito alto. Por quê? Muita gente não sabe
mas é possível perder mais do que você investiu ao investir em alguns fundos de investimentos aí do mercado. Então, se você investe R$1.000, é possível você perder 2.000 e ter que cobrir com mais 1.000 do seu bolso porque o fundo teve um mau resultado. Então, essa para mim é uma operação que eu nunca vou fazer. E muita gente não sabe disso. Por quê? As pessoas não leem o regulamento do fundo, as pessoas não procuram entender o funcionamento dos fundos de investimentos que elas querem investir e dessa forma elas correm um risco aí que para mim é absurdo. Não faz sentido você correr risco com mais de 100% do valor que você investiu para ter um retorno igual que eu te falei, de que 85% dos fundos não superam nem seu benchmark. Então dessa forma, você tem uma operação com potencial de risco enorme e um potencial de retorno muito baixo. É o tipo de operação que eu nunca vou tomar na minha vida, pelo menos enquanto eu tiver consciência da natureza dessa operação. Então, eu não invisto em nenhum investimento que eu possa perder mais do que 100% do que eu investi. Quando você investe na Bolsa de Valores, por exemplo, se você investe em ações, o risco que você tem é perder 100%. E o retorno é incalculável, é inimaginável. Não tem como você saber quanto de retorno uma ação vai ter no longo prazo. Então essa operação ela tem potencial de risco baixo, porque apesar de poder perder tudo, dificilmente uma empresa vai valer zero. A gente tem cerca de 400 empresas aí. Se você souber escolher empresas que estão lucrando, que estão tendo bons resultados, iguais as que eu fiz um vídeo aqui falando como eu escolho minhas ações, dificilmente você vai ficar com R$0, vai perder tudo que você investiu. Muito difícil, muito improvável, principalmente se você souber escolher. Agora, o potencial de retorno das ações no longo prazo é muito alto. Então, esse tipo de investimento eu acho que faz sentido. Agora, você investir em um fundo de investimento que te coloca um risco altíssimo para ter um retorno mais ou menos, ou um retorno péssimo, não superando nem o benchmark, para mim não faz nenhum sentido. Então a gente vai para o sétimo fator aí, o sétimo motivo que eu utilizo para não investir em fundos de investimentos. Eu não invisto em fundos de investimentos também porque existe o Come Cotas. Então, se você não sabe o que é Come Cotas, eu vou deixar um artigo aqui embaixo também na descrição do vídeo para você entender melhor como funciona. Mas, basicamente, Come Cotas é um tipo de cobrança que ocorre nos fundos de investimento para antecipar a cobrança do imposto de renda. Então, dessa forma, acaba destruindo o valor, porque impede que o dinheiro que está investido vá fazendo o efeito dos juros compostos no longo prazo, tendo em vista que a cada 6 meses você paga o Come Cotas. Então, para mim, não faz sentido nenhum você investir em um fundo de investimento que tenha a isenção que tenha a incidência do Come Cotas. Eu vou deixar um artigo aqui embaixo para você entender melhor como funciona, mas é também um fator que eu vejo que muitas pessoas sequer entendem o que é e continuam investindo em fundos de investimento, tendo diversas desvantagens e às vezes até sem saber que existem essas desvantagens. Então esse sétimo eu até lembrei aqui no começo do vídeo, é a incidência do Come Cotas. Ele não incide sobre todos os fundos. Lê lá o artigo que você vai entender melhor, senão eu ia ter que fazer um vídeo aqui dentro desse vídeo só para explicar melhor como funciona. Mas basicamente ele vai corroer o efeito dos juros compostos aí no longo prazo. Então, por esse motivo eu também acredito que não vale a pena investir em fundos de investimento. Vou recapitular. Primeiro motivo, 85% dos fundos de investimentos no Brasil não superam o seu benchmark, ou seja, o indicador financeiro que eles utilizam para saber se estão indo bem ou não. Motivo 2, os custos nesse formato de investimento normalmente destroem valor. Motivo 3, nem todos os fundos investem onde você não tem acesso ao conhecimento. Então, terceirizar isso aí talvez não faça sentido. 4, cada pessoa é única, mas o fundo acaba tratando todo mundo de forma igual. Então, você tem perfil de risco e objetivo diferente, mas quando você investe em um fundo, não tem como você separar isso. 5, terceirizar decisões normalmente dá errado. Ah, se deu certo eu sou um gênio, se deu errado a culpa é do fundo. Autorresponsabilidade é tudo nos investimentos.
Motivo 6. Terceirizar decisões 5. 6. Gestão de risco. É possível perder mais até do que você investiu. E motivo 7. Come cotas. É outra coisa também que muita gente não tem conhecimento e nem sabe como funciona. Então eu queria falar agora sobre alguns cuidados que você deve ter ao investir em um fundo de investimento. A primeira coisa é tomar muito cuidado com as indicações que você recebe, principalmente se essas indicações vêm de pessoas que estão ganhando dinheiro em cima de você. Então, qual foi o exemplo que eu tive com a Rico Corretora? A Rico, ela tinha um valor mínimo na renda fixa que era tipo de R$1.000. Então, isso é um valor acessível que permitia que muitos investidores conseguiam investir em renda fixa todos os meses. E um belo dia eu abri a conta e estava R$20.000 o valor mínimo para renda fixa. Então o que eu pensei? Automaticamente, a Rico quer focar em clientes que têm um poder aquisitivo maior. Tudo bem, a Rico tem direito de escolher o tipo de cliente que ela quiser. A empresa é deles e não tem problema nenhum com isso. Então, para mim, a princípio, o valor de investimento mínimo na renda fixa havia subido porque ela queria focar em clientes com alto poder aquisitivo. Porém, a partir do momento que eu fui procurar outras opções, eu vi que os fundos de investimentos tinham um valor mínimo de R$100. Então eu comecei a pensar, porra, como é que um fundo de investimento tem um valor mínimo de R$100 e a renda fixa tem um valor mínimo de R$20.000? Se eles quisessem focar de verdade em clientes com alto poder aquisitivo, eles iriam deixar todos os investimentos com valor mínimo alto. Não fazia sentido para mim os fundos de investimento que eu via que eram péssimas opções lá terem um valor mínimo muito baixo e a renda fixa ter um valor mínimo muito alto. Então, o que eu pensei? Eles estão subindo o valor nos investimentos aí que poderiam ser bons para os seus clientes e estão diminuindo o valor nos produtos que são ruins para os seus clientes e que são bons para eles automaticamente. Então, nesse momento, eu liguei para a Rico para conversar com os atendentes deles lá para entender melhor o que estava acontecendo. Então, o que eu falei foi o seguinte: por que o valor da renda fixa estava mais alta do que dos fundos de investimentos? E eu era um cliente, tipo assim, eu sempre tive conta na Rico, eu indicava ela para todo mundo até acontecer isso. E falei com o cara, falei que eu investia lá há muito tempo, que eu recomendava a corretora para muita gente. Só que eu tinha achado muito estranho isso. E o que ele me respondeu foi o seguinte: a renda fixa não está com nada. O que está na alta mesmo são os fundos de investimentos. Então, o que eu pude entender disso? A Rico estava aumentando o valor mínimo nos produtos que ela tinha uma baixa comissão e estava diminuindo o valor mínimo nos produtos que ela tinha uma alta comissão, para induzir os investidores que não têm educação financeira e que não entendem tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Não significa que você, tendo entendido, não possa continuar investindo em fundos, mas a maioria não entende e é por isso que eles investem. Elas queriam induzir essas pessoas a investirem nos fundos de investimentos. Então, essa foi uma atitude que para mim foi muito parecida com o que os bancos fazem, porque a pessoa está te induzindo a investir em diversos investimentos, sendo que a corretora tinha uma natureza independente, no sentido dela ser exatamente como o iFood, você entra e compra o que você quiser. Agora, a partir do momento que ela começou a fazer isso, eu comecei a ter um pé muito atrás. Inclusive, eu não recomendo mais que as pessoas criem contas na Rico e atualmente estou indicando a EasyInvest, eu não ganho nada por isso. Então esse é o primeiro cuidado. Toma muito cuidado com as indicações de pessoas e instituições que ganham dinheiro com a sua tomada de decisão. Então, se tem alguém falando com você para comprar ou vender determinada ação, comprar ou vender determinado fundo de investimento, pense se essa pessoa ganha dinheiro em cima de você. Porque esse conflito de interesse pode ser muito prejudicial aí para os seus investimentos. Então, esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado: vários fundos podem te dar prejuízos até maiores do que você investiu. Então, esse é um cuidado que eu vejo que muitas pessoas não têm. Então, o que você tem que fazer? Abre a sua conta da corretora e leia o regulamento do fundo. Leia como que ele funciona, aonde que ele investe,
o que é possível acontecer, se é possível você perder dinheiro ou não, qual que é a porcentagem que ele investe em determinada classe de ativo, porque tem muita gente, por exemplo, que investe em um fundo de renda fixa e não sabe que o fundo tem uma porcentagem alta em ativos que tem risco. Então você precisa entender muito aí sobre o fundo que você quer investir. Você não pode colocar o seu dinheiro lá acreditando que a pessoa vai tomar a melhor decisão, sendo que você não sabe no que está pautado as decisões que essa pessoa toma. Se você quer investir em fundos de investimento, depois de ter ouvido tudo que eu falei aqui sobre suas desvantagens, tudo bem, mas entenda o risco que você está correndo, entenda aonde o fundo está investindo, entenda se você pode até perder mais do que você investiu, porque este é um risco que muita gente desconsidera. Então tem gente que investe em fundo de investimento e seria muito melhor que essas pessoas investissem em ações, por exemplo, porque o risco que elas correm com os fundos é muito maior e o retorno no longo prazo vai ser muito menor, dependendo das ações que essas pessoas escolher, logicamente. Então, esse é o segundo cuidado. E o terceiro cuidado, e esse aqui é para regaçar mesmo, isso aqui muita gente comete. Não olhe apenas para o retorno deste ano ou do ano passado se você quiser investir em um fundo de investimento. Eu não invisto em fundos de investimento, mas se você quiser investir, escolha um fundo pautado em todo o retorno histórico que ele teve, pautado em aonde ele está investindo, pautado em quem são os gestores por trás do fundo. Não olha o fundo que teve o maior retorno esse ano, porque isso não é garantia de que neste ano, ou no próximo ano, ou daqui 5 anos, o fundo vai continuar mantendo esses resultados. Então, o maior investidor da história, ele tem uma média de retorno de 20%, 21%, ou 20% mais ou menos, por ano. Se você investe em um fundo que teve 40% de retorno em um ano, não significa que ele vai ter 40% todos os anos. Ele ia superar o maior investidor da história, superar o dobro do que ele entrega. Não existe isso. Não existe isso no mercado. Então você não deve olhar apenas para o retorno do último ano ou do ano atual daquele fundo de investimento que você quer investir. Eu particularmente não invisto, mas se você for investir, entenda exatamente o que você está fazendo. Leia o regulamento do fundo, entenda quem são os gestores, quais são as taxas cobradas e quais riscos você está correndo. Não invista em um fundo apenas pelo retorno que ele teve no último ano, porque isso não é garantia de retorno no futuro. Então este é um erro que 95% dos investidores que estão começando devem cometer. Toma cuidado. Recapitulando os cuidados. Toma cuidado com a indicação de quem ganha dinheiro em cima de você. Vários fundos podem te dar prejuízos até maiores do que o valor que você investiu. Não olhe apenas para o retorno do ano atual ou o retorno do último ano. Tudo isso que eu falei significa que você não deve investir em fundos de investimentos? Não. Cada um sabe o risco que quer correr e o retorno que quer e os objetivos que tem aí para o longo prazo. Você tem total direito de investir onde você quiser, cada um é único. Tem gente que consegue fazer bons investimentos com fundos de investimentos? Tem, mas isso é uma raridade, tendo em vista que 85% dos fundos não superam o seu benchmark. Então toma cuidado, ainda que você queira investir, ainda que você discorde de algumas coisas que eu falei, muitas coisas que eu falei são baseadas em fatos, em dados, não tem como você discutir. Então toma muito cuidado, porque ao investir em fundos de investimentos, você está jogando aí com uma estatística que está contra você. E 85% deles vão ter péssimos resultados aí para sua carteira de investimentos. Agora, caso você queira investir, procure os melhores fundos e não aceite recomendações de quem ganha dinheiro em cima de você. Conflitos de interesse no mercado financeiro não dão certo. Não dão. Então, as mesmas pessoas que estão criticando os bancos hoje estão fazendo exatamente o que eles fazem ao ao julgar as pessoas aí para investimentos que são ruins. É exatamente a mesma coisa. Só que ninguém vê. Então, quando você fala de título de capitalização dos grandes bancos, é a mesma coisa de você falar de um COI que a corretora te oferece. Tem que tomar cuidado aí com os seus investimentos, porque senão você vai destruir a sua carteira de investimentos, vai ter prejuízo, vai ter péssimos resultados aí no longo prazo. Porém, como eu falei,
saiba montar sua carteira, não invista apenas em fundos, caso você queira investir. A minha recomendação é que você não invista apenas em fundos de investimento, tenha uma diversificação desses investimentos aí, para você não correr um risco tão alto, tendo em vista que até o retorno aí dos fundos também não tendem a serem altos. Então toma muito cuidado. Para o vídeo de hoje foi isso, essas são as razões aí que eu utilizo para não investir em fundos de investimentos. No meu curso online, eu falo com os alunos, toma muito cuidado, tanto com fundos de investimentos, quanto com debêntures, são modalidades de investimentos que, na minha visão, não fazem sentido. O potencial de retorno não condiz com o potencial de risco que você pode correr, então eu acho que existem aí diversas outras opções que podem ser adequadas para carteiras de investimentos de vocês. Toma muito cuidado, porque fundo de investimento tem diversas desvantagens, mas muitas pessoas sequer sabem. Então você vai investir em um fundo de investimento, sendo que 85% de fundos de investimentos no Brasil não superam o seu benchmark. Eu, particularmente, estou fora. Para quem é meu aluno, recomendo também que fique muito longe disso, mas você que está vendo esse vídeo aí, sabe o que você deve fazer ou não. Então, para o vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado. Deixa a recomendação de conteúdo aqui embaixo. E é isso, valeu mesmo. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco mais sobre o funcionamento e as desvantagens dos fundos de investimento. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!